Mas eu quero dizer que eu e o pastor Eliseu, nós nos acertamos, entendeu? Nós nos acertamos. E em breve, em uma data bem próxima, o pastor Eliseu vai estar aqui pregando, inclusive para os críticos. O caso do pastor Eliseu Rodrigues expôs novamente aquilo que muita gente finge em não ver: o evangelho virando mercado e o arrependimento estratégia de imagem. E pasme vocês, até o perdão, cara, até o perdão. Quando se trata de lucro, o perdão entra no jogo. Se você não assistiu o vídeo de ontem, te aconselho a assistir para você entender o vídeo de hoje. Para quem está acompanhando aí o caso, sabe que um pastor pagou R$5.500 para levar o tal do Eliseu Rodrigues num evento, e o Eliseu Rodrigues não foi, e foi em outro evento no mesmo dia, ou seja, uma outra igreja maior do que aquela, e não devolveu o dinheiro. Aí esse pastor, que é da mesma laia, faz parte da mesma quadrilha, né, da fé, procurou o Fuxico Gospel para fazer a denúncia e depois usou o contexto. Até indico você assistir o último vídeo do Fuxico Gospel a respeito desse assunto, onde ele, né, desmascara esse pastor, deixa muito bem claro que é outro pilantra, talvez pior do que o Eliseu Rodrigues. Porque usou-se de uma de uma ideia de denúncia, na verdade, simplesmente para provocar reações do Eliseu, e o Eliseu, diante da ameaça que sairia no Fuxico Gospel, acabou devolvendo o Pix, e era tudo que ele queria, e conversar com o seu ídolo, né? O que passou para mim foi essa imagem. Ele queria a atenção do seu ídolo gospel, até porque ele diz no áudio que é fã do cara. E como não tinha tido essa atenção, diante da ameaça de soltar algo no Fuxico Gospel, ele teve a atenção do seu ídolo pentecostal e gravou um vídeo, meus amigos. O vídeo é esse aqui, que inclusive eu nem vou soltar aqui, está na íntegra lá no canal do Israel, você pode procurar lá, Fuxico Gospel, se justificando em cima de mentiras. Afinal, tem um bom professor, né? E pasmem vocês, o próprio Eliseu Rodrigues acabou fazendo uma postagem em cima do meu vídeo também. Olha só o que ele postou nos stories deles. Eu acho esse cara tão canalha, tão picareta, tão pervertido, que ele me bloqueou alguns anos atrás, porque não é de hoje que eu falo desse sem vergonha da fé. Manteve o meu perfil bloqueado e fez uma postagem dizendo o seguinte: facção de mentirosos e fofoqueiros. E eu vou provar pra vocês, eu dei risada, né, cara? Vai sair, espírito maligno! E eu vou mostrar pra vocês que quem é faccionado são exatamente eles. Porque vale tudo pra arrancar dinheiro no meio do povo. Ou você acha que o contratante, o tal pastor Pereira aí, também não estaria ou não está ganhando em cima das arrecadações para levar? O contratante sempre ganha, meus amigos, porque os patrocínios vêm de ambas as partes, ofertas, contribuições, e no final das contas sobra uma rebarba para ele também, além de ter pago o seu ídolo, no caso aqui. Então, facção nessas alturas é exatamente esse nível de pregadores, de homens dito de Deus, que mantém esse sistema organizado, andando, arrancando dinheiro do povo de todas as formas. Inclusive tem igrejas que colocam os jovens vender produtos em semáforo, no trânsito, para pagar passagem aérea de pregadores. E eu pergunto, quem é os mentirosos faccionados da história? Aquele papo de obra de Deus, meus amigos, esse vídeo desse pastor aí, ficou muito claro isso. Sabe esse papo de obra de Deus que eles falam? Pois é, cara, às vezes não é obra de Deus. Porque obra de Deus não tem contrato, não tem valor estipulado, valor antecipado. Obra de Deus não tem calote cometido por pregadores que cobram e acabam não indo e colocando a culpa na equipe, em voo que não deu certo. Passagens aéreas que foram canceladas. Obra de Deus é outra coisa, não é isso. Nesse contexto aqui, onde esse pastor abre a boca aí para mentir
em tentar desmerecer o trabalho de quem denuncia essa malandragem, esse contratante, esse tal pastor Pereira, que está mentindo nesse vídeo aqui, inclusive, teve um surto de idolatria, claramente, resolveu fazer as pazes com o tal, o Pinter Gospel, né? E reagendou o culto. E eu fico me perguntando, cara, que nível de evangelho é esse? Não, nada contra o perdão, quer perdoar, perdoa. Porém, seja homem para sustentar as suas palavras. O Israel ontem teve que escancarar a conversa toda no WhatsApp, porque o cara mentiu. E aí é que eu vejo, cara, o mais interessante dessa história toda é que depois que o caso foi exposto pelo portal do Fuxico Gospel, o Eliseu Rodrigues resolveu dizer que, né, é uma facção de mentirosos, fofoqueiros. Falar a verdade nesse mundo gospel aí é fofoca. Falar a verdade virou perseguição, segundo eles. Agora, cobrar para pregar, usurpar o povo em nome da fé, aí é honrar a Deus. Segundo a própria postagem dele, até o grupo dos pastores ali estavam alvorotados. Ele mesmo fez uma provocação para o próprio grupo faccionado deles. E eu deixo aqui um recado, né, para o senhor Pinter Gospel aí, o pentecostal meia tigela, que para mim não passa de um trombadinha da fé. Eu deixo claro aqui que é a verdade, meu amigo. Não precisa de microfone, não precisa de legenda. Ela não se justifica. O desespero desse Eliseu Rodrigues das redes sociais em querer se justificar é vergonhoso, cara. Pro nível que ele se coloca como pregador, né, das nações, meu amigo, é coisa de gente infantil. Desesperadamente abre live, desesperadamente faz uma postagemzinha provocativa, mostrando o desequilíbrio emocional que, para mim, só se justifica com a intenção de vender os seus cursos. Porque quem anda com a verdade não precisa se justificar. Ele é muito maior. E outro detalhe, a verdade não precisa de stories para provar que é verdade. A mentira, essa sim é barulhenta. E vive de se justificar nas redes sociais, né? Ah, é culpa não sei do que, é culpa não sei de quem, foi o fulano, foi o ciclano, e ataques. Olha o barulho. Essa precisa de palco justificativo e fazer barulho. A mentira. Agora a verdade não. Ela se sustenta por si só e o cidadão segue o barco. E eu digo mais uma vez, o problema não é o evangelho, é o mercado que fizeram dele. Porque no fim das contas, o cachê fala muito mais alto do que qualquer arrependimento. E o perdão que vocês ouviram do tal pastor Pereira aí simplesmente não passa de uma estratégia de marketing. Ou seja, acertaram, vamos lucrar daqui, você lucra daí, o povo paga a despesa daqui e todos nós saímos ganhando e o povo se alegrando com o oba-oba do glória a Deus e as lorotas contadas em cima de um púlpito pelo tal ídolo deles. Se você não sabe, meu amigo, eu vou encerrar por aqui. Nos bastidores do mundo evangélico, a lógica é muito simples, cara. Se dá dinheiro, é de Deus. Se você denunciar, você é do diabo, é perseguidor. E é aí que eu te digo uma coisa. Parece, nessas alturas, que o diabo anda mais comprometido com a verdade do que muita gente de terno e paletó por aí, segurando o microfone, vendendo curso, pintado de ungido de Deus. Basta você ver esse caso aí, ó. Cobrar para pregar. Chama isso de honra. É honrar. Depois some, né? Não cumpre com o combinado. E quando a verdade aparece, é ameaçada pelo seu fã, o tal pastor Pereira, aí tentam, né? Os dois agora posar de vítima. Ou seja, quem denuncia é fofoqueiro, é o diabo, mas quem lucra no altar é o ungido de Deus. E eu deixo para vocês julgarem isso aí. Nesse meio, o cachê é mais sagrado do que qualquer altar. Não se engane. Eliseu Rodrigues e esse outro cidadão, para mim sempre, o Eliseu Rodrigues, né, sempre foi um verdadeiro picareta da fé, trombadinha da fé.
aprendeu como é que funciona o esquema da facção pentecostal de pregadores e segue a sua carreira tirando dinheiro de otário. Essa é a verdade. Pessoas que não têm pudor. Quando se trata de homens que arrancam dinheiro do povo em nome da fé e mente em cima de púlpitos, principalmente, enganando os incautos, aqueles que estão ali achando que estão diante de algo realmente de Deus, para mim não passam de verdadeiros canalhas da fé. Vagabundos que aprenderam a sobreviver em cima de uma santidade, de uma unção, de um chamado, aprenderam uma boa retórica e estudam para ganhar dinheiro. Fazem de tudo, simplesmente de olho no seu bolso. É o evangelho do Pix. E se você não percebeu isso, lamento, meu amigo. Você precisa rever o seu conceito de cristianismo urgente. Deixa o seu comentário aí que é importante, seu joinha ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.